Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro, para falarmos de legislação penal especial. E estamos falando, da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. E agora vamos fazer o fechamento, do juiz das garantias. Suspenso, mas não revogado. Então, temos que ter um pouquinho de cuidado quanto a esse ponto, tá? Vamos ficar um pouquinho espertos quanto a isso. Aqui nós vamos ter o artigo 3º-C, ainda falando do juízo das garantias, onde ele diz: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais. Isso aqui é o quê? Isso é uma regra geral. Quando diz abrange todas as infrações penais, quer dizer que é uma regra geral. Certo? Regra geral. Agora vem uma exceção. Exceto as de menor potencial ofensivo. São aquelas que estão no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. São aqueles crimes e contravenções, na verdade são todas as contravenções, juiz de garantias não aprecia contravenções, e todos os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Aí nós vamos ter um juiz comum que vai conduzir todo o procedimento, certo? Nós não temos juiz de garantias no GCRIM. E aqui ainda nós temos uma questão muito importante, pessoal, certo? Em relação aos limites de atuação jurisdicional do juiz. Cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. No momento que o juiz coloca lá no processo, receba a denúncia ou queixa, acabou a sua atribuição. Ele já não tem mais o que fazer. Se deram conta? Ele não tem mais o que fazer. Acabou a atribuição dele. Então, muito cuidado também em relação a isso. Certo? Tanto é que aí vai surgir agora, o próximo juiz. Pela primeira vez nós vamos falar do próximo magistrado. Aqui está ele, Recebida a denúncia, receba a denúncia pelo MP, receba a queixa pelo ofendido na ação penal privada. As questões pendentes serão decididas por quem? Vejam que o juiz de garantias já não tem mais atribuição. É o juiz da instrução e julgamento. É o juiz que vai receber os autos no estado que se encontra e vai conduzir o processo até o seu desfinde, seu deslinde, até o seu final, certo? Cuidado em relação a isso, então, porque aqui mostra claramente, certo, a questão temporal que o artigo 3º-C quer trazer. Dando sequência. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não, olha o não aqui, não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. O que isso quer dizer? Vamos supor que ao passar o cajado esteja tramitando ainda uma interceptação telefônica ou uma prisão preventiva.
O juiz da instrução e julgamento, ele não pode dizer assim, ó, eu não posso mexer nisso, porque foi o juiz das garantias que determinou. Não. Eles têm, amigos, aqui, independência funcional. Eles são livres para examinar. O juiz da instrução e julgamento, ele não está vinculado, não existe uma relação hierárquica entre esses magistrados. É isso que é importante que os senhores saibam, certo? Não há relação hierárquica entre esses juízes. Não há relação hierárquica entre estes magistrados. Então, cuidado em relação a esse ponto também, certo? Muita atenção. Muita atenção. Então, ele tem que reexaminar para ver se é necessário. Se é necessário que as medidas sigam, certo? Ele vai deixar seguir. Se ele entender que não é mais preciso, ele revoga. Tem prazo para isso? No máximo 10 dias. É bom saber. Certo? Seguimos com o parágrafo 3º do artigo 3º-C. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias, sabemos quais são, né? São aqueles inerentes às investigações. Ficarão acautelados, cautela aqui no sentido de preservação, ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo. Ou seja, nós vamos ter um processo investigatório que foi ali zelado pelo juiz de garantias. Ele não vai ser grudado no processo da ação penal. Não vai haver o apensamento, certo? Mas ele vai estar ali por uma questão de salvaguarda, de preservação. Enviados ao juiz da instrução e julgamento. E agora vem a exceção. E a exceção que é aquilo que mais costuma cair em prova. A exceção é o que mais cai em prova. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis. Por exemplo, um depoimento de alguém que morreu. Ou então, por exemplo, amigos, o exame de corpo de delito, uma perícia que não pode ser mais realizada porque os vestígios desapareceram. Medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Essas sim, como essas não podem ser feitas novamente, certo? Eu vou ter que realizá-las e apensar o processo principal. Cuidem em relação a isso. Seguindo com o parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Vai ter um processo novo? Vai. E o antigo? Vai estar na Secretaria. Parte-se do pressuposto que todas as provas já foram produzidas. Investigado e advogado têm pleno acesso. Se ainda existir algo a ser concluído, essa parte não será dada à vista. Mas, caso contrário, o acesso é amplo. Artigo 3º-D. Juiz, magistrado, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º desse Código ficará impedido de funcionar no processo. Bom, nós vamos ver o que o artigo 4º e 5º diz, mas são atuações que demonstram, meus amigos, que ele vai ficar com uma vinculação íntima ligada. E por essa vinculação íntima, isso pode ferir aquilo que nós chamamos de imparcialidade judicial.
e ferindo a imparcialidade judicial, por consequência, né, ele não pode atuar no processo, ele fica impedido. Agora, parágrafo único. Nas comarcas, isso aqui é interessante, né? Comarca são cidades onde nós temos a justiça estadual. Então, por exemplo, Fórum de Canoas, Rio Grande do Sul, é a comarca de Canoas. Quando se trata de justiça federal, nós chamamos de subseção. Então, nós temos comarca na esfera estadual e subseção na esfera federal. Certo? Temos os dois. Aqui fala em comarca, mas entendam também como subseção, em que funcionar apenas um juiz. Comarcas pequenas, né? Cidades pequenas muitas vezes tem o severino, né? É aquele juiz que faz tudo. Causa criminal, civil, trabalhista, previdenciário. Geralmente, né, quando ele passa no concurso, ele costuma já iniciar nessas comarcas, né? Os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo, para evitar que o mesmo juiz atue na investigação e atue no processo também, né? Vai ser fácil fazer isso. Um dos motivos de suspender, amigos, é que deu para perceber que isso iria onerar o Estado de uma maneira incrível, né? Incrível. Mas, enfim. Artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Ou seja, amigos, em tese, tá? O que eu estou falando é em tese, não vai haver concurso para juiz de garantias. O que vai haver é o concurso para juiz de direito substituto. Isso sim, concurso para juiz de direito substituto. Aí nós temos o COJE, cada estado tem o seu COJE, que é o Código de Organização Judiciária dos Estados. O que o COJE vai fazer? O COJE vai estabelecer, meus amigos, como cada magistrado vai atuar. Se vai atuar como juiz das garantias em uma comarca, como juiz de instrução e julgamento em outra, cada estado vai determinar a sua maneira, certo? A lei federal, a lei 13.964, está dando essa prerrogativa, certo? Artigo 3º-F. O juiz das garantias, aquele que atua em que momento mesmo? Até o recebimento da denúncia ou queixa nas investigações, deverá, vejam que deverá é diferente de poderá, assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Ou seja, amigos, é abuso de autoridade, né? Causar sensacionalismo com o preso. O juiz das garantias nas investigações que facilitar pode responder por abuso de autoridade. Então tem o dever de zelar para que isso não aconteça. Isso é o que o 3º-F nos diz. Parágrafo único não nos importa. Artigo 14A. Artigo 14A é uma alteração do CPP, né? Alteração do Código de Processo Penal. Ou seja, meus amigos, o artigo 14, né? Ele sempre fala que pode se requerer diligências,
que serão realizadas ou não por órgãos da autoridade. Mas aqui, o que se diz é o seguinte: nos casos em que servidores, quando falar servidor, vocês não podem confundir com funcionário público, tá? Todo servidor é funcionário público, mas nem todo funcionário público é servidor. Por exemplo, tá? Exemplificando. Um estagiário em um serviço público, ele é um funcionário público para efeitos penais, mas ele não é um servidor. Ele não é um servidor porque ele não passou num concurso público, porque ele não tem estabilidade, porque ele não sofre sindicância, porque ele não pode ser demitido a bem do serviço público, certo? Então, cuidado com isso. Então, aqui fala, no caso em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal. O que é o 144, amigos? Segurança Pública. 144, Segurança Pública. Figurarem como investigados em inquéritos policiais, IPM, que são os militares, ou demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal. O que é o artigo 23? São as excludentes de ilicitude. É o estado de necessidade, é a legítima defesa, é o estrito cumprimento de dever legal e é o exercício regular de direito. O indiciado poderá constituir defensor. É interessante porque, de regra, no inquérito, não se costuma ter advogado. Mas, nesses casos, o advogado aqui é um direito desse indiciado, certo? Para garantir, principalmente, a sua integridade. A polícia ela é muito perseguida nos dias de hoje, certo? Então, o pacote anticrime ele também foi uma grande vitória nesse sentido. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput desse artigo, artigo 14A, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, certo? Podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas. Cuidem o prazo, não é 2 dias, é 48 horas. Não é 48 horas, é até 48 horas, a contar do recebimento da citação, certo? Passou o prazo, esgotado o prazo, entra o parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, esse prazo aqui, deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessas situações dessas pessoas de segurança pública não pode haver, amigos, certo? Investigação e inquéritos sem defensor. Ou ele em 48 horas indica o seu defensor, ou então o Estado tem que comunicar à instituição dele para que a instituição em até 48 horas indique. Mas não vai haver investigação sem defensor. Curioso e interessante isso, né? É um exemplo claro e inequívoco da nossa boa e velha ampla defesa, certo? E foi. O parágrafo 6º, meus amigos, parágrafo 6º, ele, na verdade, continua falando sobre segurança pública.
Mas ele fala agora sobre as pessoas do artigo 142. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições do artigo 142. E aí vem as PRFs, né, as polícias rodoviárias, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem. O que mais importa é esse final aqui. Dominando esse final, vocês estarão muito bem. Certo? Bom, agora, para fechar o nosso bloco, para fechar a edição de hoje, a gente tem que falar do 28. Bom, o artigo 28, meus amigos, do CPP, se a gente for nele, vocês vão ver que ele diz assim, ó: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Novidade. Antes, quando havia arquivamento do inquérito ou de peças de informação, não se comunicava a vítima, não se comunicava investigado, né? Quem arquiva é o juiz. Mas o juiz não costumava comunicar. Agora nós temos essa obrigação, certo? Obrigação a quem? Primeiro, a vítima. Segundo, investigado. Terceiro, autoridade policial. Certo? Depois remeter a esse órgão, que é a instância de revisão ministerial. O MP homologa e aí o inquérito está arquivado. Não teremos ação penal. Certo? Agora, a vítima pode não gostar disso, né? Concordam comigo? A vítima gostaria que o inquérito prosseguisse. A vítima gostaria que o inquérito continuasse. Por isso que existe um parágrafo primeiro. Um parágrafo primeiro que diz assim: se a vítima ou seu representante legal, casos de vítima incapaz ou menor, não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme diz respectiva lei orgânica. Geralmente, né, se foi o promotor que o homologou, manda para o procurador, né, que é o seu superior, ou como a lei orgânica do Ministério Público vai determinar. Isso que é o interessante aqui, para que ela faça a revisão. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados, agora vejam, pessoal, em detrimento da União, estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal: o juiz arquivou o inquérito, a vítima não gostou. A vítima não gostou, ela pede revisão para o superior pela lei orgânica. Agora, quando se trata de ação penal que a vítima são os entes da federação, a União, o Estado, o município,
e eles gostariam que a ação desse segmento, ou seja, não concordam com esse arquivamento, eles podem fazer o pedido para a chefia do órgão. É apenas isso. Certo? Nada mais. Certinho? Beleza. O 28A é uma grande novidade do pacote anticrime. E é uma das grandes apostas, inclusive, minha para a prova. Uma das grandes apostas minha para a prova. Todavia, pessoal, isso já vai ser assunto para um próximo bloco, certo? Agora é hora da gente dar aquela descansada, refletir sobre o que a gente estudou, reler a lei, rever as anotações e nos encontramos no próximo bloco. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.